Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Eu sempre venho com vídeos de enxoval de bebê, onde comprar fralda é mais barato, mas eu estava sentindo de abordar alguns temas aqui no nosso canal sobre o parto, sobre a amamentação, que eu passei por essa experiência e para mim eu tive várias dificuldades, foi uma experiência muito rica para mim, mas eu acho que a gente pode contribuir com as mamães que estão assistindo o canal com mais informação. E para isso, eu fui apresentada a Isa, que ela faz um trabalho maravilhoso no Instagram. Eu fiquei um tempão no Instagram dela, tem muito conteúdo. Por favor, Isa, se apresente, mostre para a gente, conta para a gente um pouquinho do seu trabalho e mostre as suas redes sociais também para a gente te acompanhar de pertinho. Certo. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui. Também dei uma olhada no seu canal, achei super bacana as coisas que você coloca. Tenho certeza que ajuda muitas mães que ficam perdidas aí nessa fase. Eu sou a Isabela, eu sou obstetriz, sou formada pela USP e sou consultora em aleitamento materno. Já há mais de 6 anos tenho essa experiência aí com consultoria de aleitamento. E sou laser terapeuta, comecei agora essa parte aí de laser terapia para ajudar também no processo da amamentação. Eu tenho um coletivo de parteiras, né, então, que é esse Instagram aí, chama-se Coletivo Mater, e nós prestamos, então, assistência tanto ao parto domiciliar planejado, quanto ao parto hospitalar, né? Nós fazemos, então, todo o acompanhamento da gestação, do trabalho de parto, e encaminhamos essa mulher para o hospital no momento mais adequado, na fase mais adequada ali para que esse parto ocorra. E Uhum. é isso, eu faço esse tipo de acompanhamento, acompanho desde a fase lá da pré-concepção, a gente também faz esse tipo de atendimento para a mulher se preparar para essa fase, fazemos acompanhamento de todo pré-natal e também do pós-parto, aleitamento e todos esses assuntos aí. Ah, legal. Eu vou deixar então na edição o seu Instagram para o pessoal te acompanhar lá, tá bom? Tá ótimo, Então certo. vamos começar. A gente tinha planejado de falar sobre parto, o plano de parto, amamentação e depressão pós-parto. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que o corpo da mulher se prepara para o parto, quais são os sinais que a mulher tem, né? O que que é Uhum. contração de treinamento, o que que é esse tal de tampão que o pessoal tanto fala. Certo. Então, normalmente eu costumo dizer assim que o corpo é uma máquina maravilhosa, né? A gente Sim. acha que precisa fazer coisas mirabolantes ali para se preparar para o parto, mas desde a gestação a gente já tem um preparo total do corpo para o parto e para a amamentação, que depois a gente também vai falar sobre isso, né? Então é incrível. Mas o que a mulher pode esperar durante a gestação são diversas mudanças, aí que com certeza você também percebeu, né, Dani? Sim, nossa, e O como? corpo, o corpo muda muito, né? Então, assim, toda a preparação acontece realmente de dentro para fora, né? Com os hormônios, com as mudanças físicas, então o corpo realmente já vai fazendo todo esse preparo. E aí, mais próximo ali da reta final, a mulher começa a perceber alguns sinais mais específicos, né? Porque o corpo ele não sabe se você agendou uma cesárea ou se você pretende ter um parto normal. Então, para ele é indiferente. Então, muitas vezes o corpo ele começa a realmente dar sinais de preparo para o trabalho de parto acontecer. E é aí que entram as contrações de treinamento, né? Que muitas vezes deixam as mães malucas, falam: Meu Deus, chegou a hora, tá muito cedo, o que eu faço? Mas isso acontece normalmente em torno ali de 30 semanas de gestação, essas contrações de treinamento. E o que seriam, né, essas contrações de treinamento? Então, basicamente, a mulher começa a sentir um endurecimento da barriga, né? Normalmente não associada a nenhum quadro de dor, muitas vezes com desconforto, porque lógico que quando a gente não tem sentido uma coisa, não é algo comum da nossa rotina, a gente sente realmente uma diferença, mas muitas vezes ela não vem associada com aquela dor que a gente fala que é a do trabalho de parto, né? Aquela dor que vem de lá de trás das costas, ali da parte da lombar, para frente da barriga, em que a mulher sente uma cólica mais
forte, às vezes a gente tenta associar até com a cólica menstrual, e se a mulher está em trabalho de parto, ela fala que a gente é louca, né? Porque cólica menstrual não chega nem perto disso. Mas é isso, é uma contração que a gente não associa com dor. E normalmente ela não faz um endurecimento tão generalizado da barriga. Às vezes a mulher sente só de um lado, só de outro, só na porção mais superior ali da barriga, né, do fundo uterino. Então a gente coloca a contração de treinamento com essas diferenças quando a gente relaciona com uma contração de trabalho de parto. E além disso, pode falar. Não, quando eu estava em trabalho de parto, eu tinha essa ideia de ser uma dor assim de contração, mas ela é muito diferente, porque é uma dor assim na lateral e é como se tivesse alargando o seu quadril. Assim, não é uma dor assim de cólica, é uma dor assim de alargamento mesmo. Como Só se isso que estivesse abrindo. Exatamente. E assim, ela tem é uma pausa, dói um pouco, depois para, dói um pouco, depois para. Isso é importante também reforçar, porque a contração de treinamento, por mais que ela tenha essa vai e volta, né, essa questão, ela não tem um ritmo, o que diferencia muito quando a gente fala de contração de trabalho de parto, de fato. Porque quando a mulher entra em trabalho de parto, ela tem uma contração ritmada, uma contração que ela começa ali a cada 10 minutos, e aí isso vai sempre diminuindo esse tempo. Então, ela começa de 10 em 10, aí ela cai para de 5 em 5, às vezes fica até de 3 em 3 minutos. Entendi. E a de treinamento, ela não tem esse tempo determinado, ela pode acontecer agora, daqui meia hora acontece outra, daqui 2 horas outra, então ela não tem esse ritmo. E muitas vezes ela não tem uma duração tão longa. Às vezes dura ali em torno de 30, 40 segundos e já vai embora, a barriga já relaxa de novo e você não sente mais nada. E isso que você falou que sentiu, essa sensação de alargamento, também é algo muito comum da reta final. Porque nessa fase, Dani, por exemplo, em torno de 35 para 36 semanas, até um pouco mais, o corpo começa a produzir um hormônio muito específico, chamado relaxina. E esse hormônio, ele é justamente para relaxar as estruturas, como o nome já diz. Então, para realmente preparar a sua bacia para o que vai vir depois, que é realmente a saída do bebê ali pelo canal vaginal, né? Pelo menos seria a intenção do seu corpo trabalhar para isso. Mas então tem tudo a ver, porque esse hormônio também trabalha, então a sensação é realmente essa, de que estivesse abrindo as estruturas. Entendi. E com relação ao tampão, ele precisa mesmo sair ou não? Não. O tampão mucoso é uma coisa assim que muita gente que teve parto normal às vezes nem viu saindo e fala, gente, mas como que meu corpo teve um parto normal e nem meu tampão nem saiu? Muitas vezes, Dani, o que acontece que confunde muito as mulheres é que o tampão ele sai, só que às vezes ele sai ali em conjunto com o xixi na hora que você vai no banheiro e você nem percebe. Às vezes ele cai na privada ali na água, se desmancha e a mulher nem nota que saiu o tampão realmente. Mas quais são as características para aquelas que querem saber, né? É um corrimento mesmo, um pouco mais espesso, né? Então é como se fosse um catarro. A gente denomina assim, para todo mundo entender. Sim. Porque parece mesmo. É meio gelatinoso, assim, uma coisa meio esquisita. Isso. Ele é mais gelatinoso, mais grosso, né? Então, por isso ele fica com uma aparência ali de um catarro. E como ele é mais amarelado do que esbranquiçado, né? Porque quando a gente fala corrimento, a mulher sempre vai associar com algo esbranquiçado. Então, o tampão mucoso nem sempre vem nessa característica. Muitas vezes ele vem mais amarelado. Então, pode sair com um pouquinho de sangue? Pode sim. Por quê? Porque o tampão, ele fica ali naquele canal, depois eu vou até, se você colocar uma foto, a gente até mostra melhor. Ele fica bem no final da porção do canal vaginal. É para ficar realmente protegendo, né? Ele forma como se fosse uma rolha para proteger o bebê lá da entrada de micro-organismos, né? De qualquer outra coisa ali que possa afetar o bebê. E quando a gente tem um começo de afinamento desse colo uterino, dessa porção uterina, esse tampão ele vai se desmanchando e vai saindo, né? Essa rolha ela vai perdendo ali o contato onde ela está e ela vai saindo. Mas assim, não é uma coisa obrigatória de acontecer. E
Tanto que também pode acontecer antes da mulher entrar em trabalho de parto. Sim. Então, tem mulheres que perdem tampão com 36 semanas, já ficam, né, realmente desesperadas, achando que estão em trabalho de parto prematuro, mas a gente sempre reforça que o trabalho de parto, ele não se associa só com o tampão mucoso. Tampão é uma das características que a gente não associa como característica de trabalho de parto iniciando. Entendi. Ele sozinho não configura isso. E por que ele aparece com sangue? Porque às vezes esse colo vai dilatando, ele sangra realmente um pouco e aí sai um pouco nesse tampão também. E ele pode sair aos pouquinhos, né? O meu saiu vários pedacinhos, assim, que eu fui percebendo ao longo do tempo. Mas quais são essas características que você disse que caracteriza o trabalho de parto realmente para a mulher? Certo. Então, o tampão mucoso, como eu disse, ele não vai caracterizar trabalho de parto, tanto porque se ele sair antes de você entrar em trabalho de parto, o corpo vai refazer esse tampão. Então, podem ficar tranquila, porque não vai ficar desprotegido esse bebê. Ele vai realmente refazer para continuar protegendo o bebê lá no útero. E quais, então, seriam realmente os sinais que a gente deveria se preocupar quando a gente nota a saída do tampão? Então, se a gente nota a saída do tampão e tem uma contração seguida de dor, né? Então, seria esse endurecimento da barriga de forma mais generalizada, então, não só de um lado, do outro, porção, né, mais acima, mas sim de forma mais generalizada e com desconforto. Então, a mulher começa a perceber que enquanto a barriga endurece, ela vai sentir uma dor lá na lombar, ela vai sentir uma cólica ali no pé da barriga, então a gente começa a associar com dor. Tá? Nem sempre vai começar já com uma dor horrorosa, que a mulher não consegue nem se mexer, mas isso vai aumentando gradativamente. Outra coisa importante para a gente associar com o início de trabalho de parto é o rompimento da bolsa, né? Às vezes ela pode realmente romper antes do trabalho de parto acontecer, durante, mas é um sinal também que a gente associa. Às vezes a bolsa rompe, passa um tempo e a mulher realmente começa a sentir as contrações. Então, são esses os sinais que a gente realmente considera como trabalho de parto, e não só o tampão mucoso. Entendi. E assim, depois que tá em casa, por exemplo, a mulher tá em casa e aí rompe a bolsa. Quanto tempo ela tem para chegar até o hospital? É uma coisa assim muito rápida? Então, não. A bolsa, daí, muitas vezes, para você ter ideia, assim, a gente já pegou casos de acompanhamento de parto que a bolsa rompeu e foi entrar em trabalho de parto só 12 horas depois. Então, assim, a bolsa é muito relativo, né? A bolsa, ela rompe às vezes antes do trabalho de parto começar, então a mulher não está sentindo absolutamente nada, e aí realmente perde líquido, às vezes em grande quantidade, às vezes em pequena quantidade, e não está sentindo nenhuma contração, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de desconforto. Então, nesse caso, o que a gente orienta? A gente orienta para vocês observarem, então, se esse líquido é claro, se ele tem um aspecto ali bem cristalino, né? Como se fosse uma água mesmo, né? A intenção é essa. Porque quando a gente tem um líquido esverdeado, amarronzado, aí é realmente um momento que a gente precisa ir para o hospital, não necessariamente com a preocupação de que tem algo errado com o bebê, mas para uma avaliação melhor, né? Mas se for um líquido claro, um líquido às vezes com a presença de alguns pontinhos esbranquiçados, que seria aquela questão ali da descamação da pele do bebê mesmo, que acaba saindo junto com o líquido, nesse caso, tá tudo tranquilo. Se você sente a movimentação do bebê normal, o bebê não parou de se mexer, né? Então a gente também associa com um caso ali que pode ficar tranquila. E quando então ir para o hospital? Depende, porque quando a gente tem uma equipe ou quando a gente tem alguém ali para acompanhar, melhor, porque assim que a bolsa rompe, o bebê pode responder de alguma forma a isso, né? Às vezes ele acha tudo de boa, fica tranquilo, às vezes ele não gosta muito não de perder o líquido. Perde espaço também, né? Porque ele acaba, né, descendo, porque a bolsa tá ali, ele tá nadando, né? Aí de repente sai aquele monte de líquido, ele, opa, dá uma queda ali. Então, às vezes, ele não responde tão bem. Então, depende muito. Dá sim para esperar em casa, para aquelas que realmente querem ter um parto hospitalar, não vão ter nenhuma equipe para acompanhar, não precisa sair correndo. Pode tomar seu banho, arrumar a mala, o que tiver que arrumar, faz as coisas que tem para fazer, tudo com muita calma.
e aí sim pode ir para o hospital para uma avaliação. Normalmente, se a mulher não estiver sentindo nada, também não vai ter dilatação, não vai ter iniciado o trabalho de parto. No hospital, eles fazem a avaliação e mandam de volta para casa. E aí eles orientam, espere começar as contrações uterinas. Se tiver ali de 5 em 5 minutos, aí você volta para uma nova avaliação. Entendi. E nesse meio tempo aí de pré-parto, se pode dizer assim, não sei, mas quais são os sinais que são realmente preocupantes para a mulher, que pode indicar, por exemplo, uma pré-eclâmpsia? Tá. Então, normalmente os sinais que a gente mais fica preocupado nesse período são bebê parar de mexer, porque assim, durante o trabalho de parto, o bebê ele continua numa movimentação um pouco mais leve, porque agora ele vai estar provavelmente mais encaixado, com menos espaço ali no afunilamento da camada da parte pélvica da mulher. Então ele não vai se movimentar que nem na gestação, fazendo pirueta, mas a gente precisa sim sentir a movimentação do bebê. Outra coisa importante, se essa mulher já tem um quadro ali com questões hipertensivas durante a gestação ou não, né? Como você falou mais dessa questão da hipertensão, alguns sinais que a gente sempre pede para que vocês observem, né? Principalmente para as que têm problema com pressão arterial, são algumas sensações. Então, por exemplo, uma sensação de mal-estar geral, mulher que se sente fadigada, né? Formigamento em alguma estrutura do corpo, então das mãos, dos pés, das pernas, uma sensação de dor no estômago, então ali bem na boca do estômago mesmo, às vezes a gente começa a sentir uma dor forte e a gente acaba até associando, mas é porque eu estou em trabalho de parto, é um desconforto normal, nem sempre, né? Às vezes pode ser uma coisa que a gente precise realmente avaliar. Quem tem aparelho de pressão em casa, sempre é bacana durante o trabalho de parto ficar, né, aferindo essa pressão, acompanhando. Outra coisa importante, quando a gente tem uma mudança do nosso quadro visual, né, no caso da hipertensão, muitas vezes ela apresenta esse quadro visual, que seria o quê? Mulher vendo pontinhos brilhantes ali na frente dos olhos, não consegue enxergar tão bem, uma cefaleia, né, uma dor de cabeça que não passa, muitas vezes mais na parte aqui da nossa nuca, né, na parte de trás da cabeça. Então, tudo isso são sinais que a gente precisa realmente se preocupar um pouco mais e seguir para uma avaliação. Sangramento vaginal inesperado, porque assim, tampão, quando ele sai, ele pode sangrar um pouco. Não é um sangramento assim como se fosse uma menstruação, né? Sim. É um sangramento pequeno. Se a mulher tem um sangramento ali considerável, uma quantidade maior, um sangramento bem vivo, avermelhado, aí nesse caso também é importante uma avaliação o quanto antes. Legal. Assim, para minha história, o que eu vivi durante a gestação, a minha filha ela se mexia muito pouco, né? O nome dela é Serena, talvez seja por isso, assim. Ela se mexia. Tem explicação. Eu ia várias vezes para o hospital para fazer exame para ver se ela estava tipo com batimento cardíaco e tudo mais. Então, assim, eu acho que eu não sou uma pessoa muito sensível para sentir o bebê se mexendo, né? Mas no final da gestação, por exemplo, a minha bolsa não estourou e eu dilatei 10 centímetros, né, que tinha que dilatar, e ela não saía. Aí teve que fazer o parto de emergência, né? Nesse momento, assim, de parto de emergência, o que você diria para uma mãe? Porque eu fiquei, assim, muito triste, sabe? Era uma expectativa, eu me preparei a gravidez inteira por um parto normal e não aconteceu. Certo. É assim, tem situações e situações, né, Dani? Eu Sim. sempre falo que a gente tem que sempre querer o que é melhor para nós, né, e para o bebê. E sempre, quem tem esse sonho do parto normal, a gente tem que entender que parto é uma caixinha de surpresas. Não tem como a gente realmente determinar nada, tipo, eu quero parto normal, vai ser parto normal. Não, Sim. não dá. É uma caixinha de surpresas que muitas vezes não é uma surpresa tão feliz para aquela mulher, né? Muitas vezes pode sair fora ali do controle e a gente realmente não conseguir fazer o desfecho que a mulher gostaria. Mas nesse caso, eu sempre falo uma coisa que é importantíssima que vocês tenham em mente. Só a tentativa do parto normal, esse fato de entrar em trabalho de parto, tudo que você viveu ali até os 10 centímetros de dilatação, eles não são em vão.
né? Eles Sim. não são em vão nem um pouco. E eu não estou falando isso para, mas é que eu quero te deixar tranquila, eu quero te deixar mais. Não, isso é científico. Essa Uhum. questão de você entrar em trabalho de parto, primeiro de tudo, sua bebê mostrou que ela queria nascer, ela determinou o momento do nascimento dela porque ela estava pronta de fato, não foi você que agendou a cesárea. E a gente também nem julga, né, quem agenda a cesárea, cada Sim. um sabe da sua história, eu acredito muito nisso. Mas o fato de você ter entrado em trabalho de parto, de você ter passado por tudo isso até realmente o momento do nascimento, isso gerou muitos benefícios, tanto para a Serena quanto para você, porque você Uhum. produziu todos os hormônios do trabalho de parto É, até o final, né? Ela ficou ali participando do sim, trabalho de parto, então isso também gera no corpo dela mecanismos importantes para o pós-nascimento, então preparação do pulmão, preparação desse corpo, a sua recuperação pós-cesárea, eu acredito também que tenha sido mais tranquila só pelo fato de ter entrado em trabalho de parto, passado por todo o processo. Então é isso, entender que nem sempre vai sair o sim. desfecho como a gente pensa, né? Mas pensar no quanto foi importante tudo que você fez ali para chegar nesse momento. A É, cesárea é só um desfecho. sim, eu sou apaixonada. Depois que eu vivi esse momento, eu fiquei apaixonada pela maternidade e tal, e realmente vale muito a pena. Eu queria falar agora sobre plano de parto com você, porque assim, quando eu fui fazer o meu pré-natal, eu não tive instrução nenhuma de plano de parto. Eu fiquei sabendo através de uma amiga minha, né? Que ela passou por isso e ela descobriu o plano de parto pela internet e ela também não teve auxílio para fazer o plano de parto. Eu queria que você explicasse para as mamães o que, que é, para que ele serve e quem pode auxiliar as mães nesse momento a planejar esse plano de parto. Certo. Plano de parto, ele é assim, uma ferramenta incrível que a gente tem hoje, né, para auxiliar tanto na visualização do parto, do trabalho de parto, né, e do pós-parto também, porque eu falo que o plano de parto tem que ter a parte do pós-parto. E ao contrário do que muita gente pensa, Dani, o plano de parto ele não é só para quem quer parto normal, não. Uhum, Ele pode e deve ser feito para quem também optou pela cesariana, né? É uma ferramenta também para isso. E ele basicamente é um documento em que vocês vão colocar todas as suas idealizações, né? Todos os seus desejos e não desejos para que aconteçam durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto. Então, uhum. eu sempre falo ali na nossa equipe, né, quando a gente acompanha, a primeira consulta, a gente já fala, você tem plano de parto? Porque é muito importante, realmente. E ele pode ser feito de diversas maneiras, não tem uma regra, né? Hoje em dia, muitos hospitais já têm ali o seu plano de parto até já pré-montado, a mulher basicamente só preenche com as coisas que ela gostaria ou não, mas tem diversos modelos na internet, tem plano de parto que a mulher escreve todo em formato de carta mesmo, ela descreve tudo que ela gostaria. Tem plano de parto de checklist, que ela só vai realmente assinalando as coisas que ela gostaria. E dá para você colocar, então, como você idealiza esse parto, se você gostaria de caminhar durante o trabalho de parto, se você gostaria de se alimentar, com quais alimentos você gostaria de se alimentar, quem você gostaria que estivesse ali com você no momento, né? Quais as posições você gostaria de manter durante esse trabalho de parto, durante o parto, quem você quer que esteja na sala com você, se depois que o bebê nascer você quer que coloque esse bebê em conjunto com você, né? Contato pele a pele, aquela coisa. No pós-parto, se você tem o desejo de amamentar, se você tem o desejo de que alguém corte o cordão umbilical do bebê, que seja o pai, que seja a parceira, que seja alguém que esteja com você, né? Dá para colocar isso também. Então, assim, o plano de parto, ele é basicamente para direcionar essa equipe que vai te acompanhar, seja no hospital, seja em casa, seja onde você desejar, mas que direcione essa equipe para os seus desejos, para o que você realmente idealiza para esse momento, para o que você gostaria que acontecesse ou não, né? Entendi. Bacana. E assim, o trabalho que você faz também orienta as mães para formular esse plano de parto, né? Não é uma coisa Sim, assim que ela tem que. Porque eu, por exemplo, eu não tinha noção nenhuma do que era um parto e eu não sabia
o que podia acontecer, o que não podia acontecer, o que é uma violência obstétrica que eles chamam, né? Eu não tinha noção disso, então o seu trabalho também orienta as mães a isso, né? Sim, com certeza. Tanto que nas nossas consultas de pré-natal, né, quando a gente pergunta, você já tem o plano de parto, é justamente para isso, para a gente conseguir ajudar, auxiliar, às vezes até idealizar junto com a mulher esse passo a passo. E tem, Dani, muitas mulheres que não têm acompanhamento de equipe, né? Então, Sim. normalmente, como elas podem fazer? Elas podem tentar com o próprio médico que esteja acompanhando durante o pré-natal. Tem muitos que têm muita abertura para que a mulher faça esse documento. Então, eles ali orientam, né? Falam, ó, esse tópico aqui tá falando sobre isso e isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. O uso da bola de pilates durante o trabalho de parto, o profissional pode orientar, olha, é bom por tal e tal motivo, a bola vai te ajudar nas contrações uterinas, dá para fazer exercício, então pode colocar se você quiser. Então, pode ser o profissional que atende ela no pré-natal, não tem problema nenhum, mas normalmente as equipes também fazem esse processo de ajuda. Essa equipe sua, vocês fazem um trabalho junto com o médico que faz o pré-natal ou é uma consulta separada? Então, a nossa equipe, ela é particular, ela é fora do acompanhamento médico, mas a gente faz uniões, sim, com certeza, Sim. tanto que os nossos acompanhamentos, eles são o pré-natal do médico e o nosso, né, separados, mas lá no momento do parto, por exemplo, a gente entra em contato com o médico da mulher, né, faz todo esse vínculo com ele, e atendemos juntos, né? Tanto que tivemos um parto agora no final de semana que foi dessa forma. A gente entrou junto com o médico da mulher e a gente continua esse trabalho em equipe, literalmente. A nossa parteira legal. do coletivo e o médico da mulher. Então é bem bacana. Que bacana dar todo o suporte, né? Com E certeza. com relação àquele vernix que o bebê nasce todo branquinho, assim, tem gente que fala que é para deixar, que não é para dar banho. O que é aquilo? E assim, tem benefício, não tem? Explica um pouquinho mais para gente. Claro. Então, o vernix, ele é um presente, eu falo assim, para o bebê, né? Ele é formado, Dani, desde a gestação, então ele não aparece só ali na retona final para o nascimento. Então, o vernix, ele já vem sendo formado ali em determinada idade gestacional do bebê, e isso depende muito. Às vezes ele já começa a ser formado lá na metade da gestação para frente, às vezes mais na reta final. E durante a gestação, quando o bebê ainda está na barriga, ele tem uma função, e depois que o bebê nasce, ele tem outra. Então, quando o bebê está na barriga, a função do vernix é causar ali uma camada protetora dessa pele, para que ela consiga realmente terminar a sua formação, né? Para que ela consiga realmente fazer o seu amadurecimento. Porque como o bebê está envolvido ali no líquido, se a gente for parar para pensar, essa pele ia ficar sempre muito enrugada, ela não ia conseguir fazer sua formação num meio tão líquido. E o vernix, ele vem para isso, é uma capa ali, realmente, né, de gordura e de outros fatores que vão ajudar com que esse líquido não interfira na formação dessa pele. Tá? Entendi. Depois que o bebê nasce, né, esse vernix, ele continua sendo importante, não só realmente durante ali a gestação, ele continua com a sua importância e agora ele vai proteger mais dos micro-organismos, né, então dos fatores externos, porque aí o bebê já não está naquele meio que a gente fala estéril, né, ele já saiu aqui para esse mundão. E aí o vernix, ele vai fazer, além dessa proteção contra micro-organismos, também uma proteção térmica para o bebê. Então, ele vai ajudar para que a pele do bebê consiga regular a sua temperatura. Então, ele é super demais. O ideal realmente é deixar o máximo possível esse vernix no corpo do bebê. Então, isso pode ser algo que você coloca no plano de parto, né? Eu não quero que dá banho no bebê no início e tal. Isso, pode com certeza. Isso aí, por isso que entra naquela parte do plano de parto no pós-parto. Por isso que é importante colocar o plano de parto em todas as fases, né? Inclusive depois Tanto da por... amamentação, né? Claro, com certeza. Sim. Tipo, quero amamentar na primeira hora, quero auxílio na amamentação, dá super para colocar, sim. Legal. Então, vamos falar da parte que eu mais gosto, que é a amamentação. Ah, eu acho incrível. Assim,
antes do bebê nascer? Tem muita gente que fala para preparar o peito para o bebê mamar. Existe isso? É mito, não é mito? Como é que faz? Enfim. Já adianto que é um mito. É mito. Chocada! Não precisa preparar a mama durante a gestação. Mas isso, Muito boa assim, essa entrevista com você. mas isso é uma coisa que, assim, até nos atendimentos mesmo com as pacientes, eu falo isso. Ah, não precisa preparar a mama. Elas ficam, o quê? Como assim? Como que não precisa preparar a mama? E aí, na hora de amamentar, já era, né? Tô perdida. Uhum. Eu ouvi muito que o bebê que caleja a mama para amamentar. Então, isso é uma coisa também que as mulheres ficam morrendo de medo, né? Tipo, se eu não vou me preparar, o que vai ser de mim no momento da amamentação, né? Mas lembra que a gente até comentou lá no começo, quando a gente começou a entrevista, sobre o que a gestação está fazendo por você no seu corpo, né? Sobre todas Sim, as mudanças que ela está fazendo. E ela também atua muito na amamentação. Até falei que a gente ia falar disso, né? Então, ela atua muito nessa parte da amamentação também. A gestação em si, ela é realmente incrível, porque ela vai fazer todo o preparo, não só do corpo para o parto, mas também do seu corpo para a amamentação. Então, eu trouxe até algumas coisas aqui para sim. mostrar, para a gente entender melhor o que vai acontecer, né? Então, só para a gente entender, quando a mulher tem o começo da gestação, a placenta, que é aquele órgão que se forma junto com o bebê, que vai nutrir esse bebê, vai passar todos os hormônios, vai passar o oxigênio para ele, né? Já que ele vai respirar ali pelo cordão umbilical e não pela boca. Então, ela também vai ser responsável por proporcionar ali dois hormônios essenciais, que vão ser também auxílio para esse seio, né? Para esse preparo dessa mama, que é a progesterona e o estrógeno. Então, esses dois hormônios, eles vão fazer ali, vão fazer mudanças de dentro para fora dessa mama, para que já esteja preparado no momento da amamentação. Então, eles são ali supimpas para a mulherada. Então, o que as mulheres mais notam, né, normalmente, quando tem essas mudanças, essas transições aí para a parte da amamentação? O seio, ele começa a mostrar algumas características externas, né? Sim. Então, a parte aqui do mamilo e da areola, ela começa a mudar de cor, muitas vezes ela começa a escurecer, né? Às vezes a mulher tinha essa areola, que é essa parte aqui mais escura, menorzinha, ela começa a ficar maior, né? Ela começa a se espalhar uma coloração um pouco ali pela mama. Esse mamilo também começa a ficar mais escurecido. Então, isso já é um sinal de que tem alguma coisa que está acontecendo, alguma coisa que está mudando. Outra coisa também que eu falo que é super incrível que a gestação faz é começar a aumentar o número de glândulas. Então, sabe aquelas bolinhas, aqueles pontinhos que a gente Sim, tem aqui no mamilo? A gente já tem antes da gestação, mas depois da gestação aumenta muito mais. sim. Então, essas glândulas, né, essas bolinhas que a gente começa a apresentar, elas são produtoras de um óleo natural, né? Elas são conhecidas como glândulas de Montgomery e elas são produtoras de um óleo natural. Então, elas vão fazer ali a parte da hidratação do mamilo e da areola. Ah, entendi. Não Elas são precisa demais. passar nada, tá? Tudo Aí é que preparado já. entra, aí é que entra a ideia. Precisa passar creme hidratante, pomada, né, lanolina. Então, só da gente saber disso, a gente já sabe que não precisa, porque o corpo Entendi. já está fazendo isso, né? E aí, outra coisa que é interessante é, preciso passar bucha, lixa, Toma toalha, sol. tomar sol, e tudo isso é realmente um mito, porque tem até alguns estudos, Dani, mostrando que mulheres que passam bucha, esfregam essa região, têm mais chance de ter ali no processo da amamentação mesmo as fissuras, né, que são tão temíveis, Sim. né, essa questão das fissuras, das rachaduras, né? Então, esses estudos mostram isso, que pode piorar muito mais. Eu já ouvi dizer que se você passa a bucha, por exemplo, você pode estimular o parto. Tem alguma coisa a ver? Também. Isso é uma coisa até assim, que lógico que não vai ser em duas, três vezes que você fizer isso que vai realmente estimular esse parto de acontecer. Mas Uhum. quando a gente tem um estímulo contínuo ali desse processo, realmente pode acabar estimulando a produção da ocitocina,
né? Que seria Tá, aquele hormônio que causa a contração uterina. Então, a entendi. gente fala até para não passar bucha, não fazer exercício no mamilo, né? Aquela coisa de puxar mamilo, ficar realmente mexendo nessa região, porque algumas mulheres às vezes têm o mamilo para dentro, né? Aquele mamilo É isso que eu invertido. ia falar. Tem alguma dificuldade na amamentação por conta do formato? Isso não, a gente não garante que não vá ter uma dificuldade. Mas Aham. uma coisa importante que a gente precisa realmente colocar ali como uma pauta principal é que o bebê ele não vai mamar só mamilo. Então, só daí a gente já tira essa preocupação da cabeça. O bebê ele Tá. precisa mamar o mamilo e a areola, as duas Uhum. coisas em conjunto. Porque se ele pega só o mamilo, ele machuca a mulher, ele É. machuca a mãe, né? Ele acaba causando as fissuras. Então, quando a gente pensa que ele vai mamar o mamilo e a areola em conjunto, o mamilo ele fica ali como um coadjuvante. Uhum. Lógico que a mulher pode apresentar mais dificuldades, né, para colocar esse mamilo e essa areola na boca do bebê, se for plano, se for invertido, mas existem manobras, existem mecanismos que a gente pode realmente fazer para auxiliar nesse processo da pega correta. Entendi. E assim, como é que é para você fazer a pega correta? O que que a gente tem que observar a pega para ter uma pega correta? Trouxe meu filho aqui, ó. Ah, deixa eu ver a cara dele. Ó a língua da criatura. Oh, meu Deus. Trouxe o meu Alê aqui para mostrar para a gente o que seria essa questão da pega correta, então. Aham. Então, a primeira coisa que a gente sempre pensa quando a gente fala de pega correta é um fator super importante: posicionar o bebê no corpo. A gente sempre Uhum. pensa, tem que ser a boca, tem que ser a boca, boca de peixinho. Mas isso, hoje, a gente sabe que não é o mais importante. E sim posicionar bem esse bebê no colo. Então, é um bebê que está confortável, é uma mãe que está confortável com esse bebê na hora de amamentar, né? Aquela mãe tensa que está amamentando com o ombro duro, né? Aquele Sim, dá até corpo uma dor todo, assim nas costas. que depois vocês têm que ficar aí, né, fazendo fisioterapia para reverter essa dor. Aham. Então, isso é uma coisa mais importante se a gente for parar para pensar do que a boca do bebê em si. Mas a boca também é importante, né? Então, o que seria na hora do bebê fazer uma pega correta? Lábios rebatidos, então aquele bebê que faz realmente a boca de peixe, né? Que Sim. os lábios ficam para fora. E que o bebê posiciona, então, esse mamilo e essa areola todo ali na boca. Então, o que ele vai Tá. fazer? Ele não vai abocanhar só o mamilo, ele Uhum. vai abocanhar mamilo e areola, os lábios vão estar voltados para fora, o queixo do bebê encosta na mama, então, além de tudo, né, além dessa boca bem aberta do bebê, o queixo do bebê também vai encostar na mama e o narizinho do bebê vai ficar livre para ele respirar. Então, quando é um bebê que está afundado ali na mama, não é legal, ele não vai conseguir sugar direito. Se Sim. ele não está encostando o queixinho na mama, né, realmente ele não está fazendo o processo de, em conjunto com a língua, movimentar o queixo para mexer na mama, também não consegue fazer um processo correto. Uhum. Então, são vários fatores que a gente vai analisando. Outra coisa importante é observar a bochechinha do bebê. Se é uma bochecha que faz uma covinha na hora que ele suga, parece que entra um ar, ele faz aquele barulho de beijo, né? Aquele Sim. barulho, isso não é legal, mostra que está uma pega incorreta também. A bochecha do bebê, ela precisa encher de leite. Então, a Uhum. cada sugada que ele dá, essa bochecha ela enche de leite e aí ele consegue engolir. Então, isso também é uma Entendi. coisa que a gente analisa na pega correta. Quando comecei a amamentar minha filha, ela gostava de mamar de barriga para cima. E isso me causou um problemão. Sim, eu teve fissura, muita dor para amamentar. Então, assim, depois que eu fui perceber que o problema era que ela tinha que ficar viradinha para mim, e aquela almofada de amamentação ajuda bastante a posicionar o bebê. Eu percebi isso no dia a dia. Com certeza, ajuda mesmo. E é isso, tem que ser barriga com barriga, ou então Uhum. trocar de posição, né? Colocar um bebê naquela posição invertida, né? Colocar um bebê sentado, caso Mas ela não quando, goste realmente. mas quando o bebê é muito bebezinho, assim, recém-nascido, pode usar a posição sentado?
Pode, Dani, tanto que a Ah, gente usa essa posição do cavaleiro, né, que é essa posição do bebê sim. sentado, com bebês prematuros. Ah, não sabia. Que legal. Porque ela é uma posição bacana para o bebê se manter acordado. Porque bebê prematuro, muitas vezes, é muito sonolento. Ele fica Uhum. muito, um bebê mais prostrado, um bebê mais cansado, né? Que tem mais dificuldade de se manter acordado e realmente fazendo uma sucção efetiva. Então, a gente bota o danadinho sentado Sim. para que ele realmente fique o máximo acordado. E aí é importante a gente lembrar que a gente vai manter uma estabilidade ali da coluna do bebê, né? A gente apoia bem essa parte final do pescoço da coluna, mas não tem problema nenhum usar essa posição sentada. Ah, que legal, muito bacana. Ah, queria que você falasse também sobre essa fisiologia da amamentação. Primeiro vem o colostro, o que que é, se é normal sentir dor, porque assim, é uma dor muito desconfortável, parece que são agulhas assim, é uma coisa assim bem difícil, mas no meu caso, eu acho que vale muito a pena, a minha opinião, vale muito a pena insistir apesar dessa dor, porque com o tempo ela vai passando. Eu queria que você explicasse para a gente como é que a mama reage, como é que passa esse tempo aí. Então, a mama, a gente precisa entender que quando principalmente é uma primeira gestação, né, mesmo que não seja uma primeira gestação, mas que tem um intervalo grande entre uma e outra, a mama ela não está acostumada com o ser sugando ali o tempo todo, né, fazendo o processo de sucção. Eu não sei se você conseguia perceber, mas eles têm uma força na mandíbula gigantesca, né? Sim. Então, isso muitas vezes acaba realmente causando mais desconforto. Mas uma coisa que eu falo é: a amamentação com dor não está certa, né? Uhum. Então, quando a gente tem a dor associada ao processo da amamentação, algo está errado. Às vezes Uhum. a posição do bebê, a Sim. posição da língua do bebê no seio, né? A forma como ele está sugando, às vezes essa pega está errada. Por quê? O que que a gente espera realmente quando a mulher começa a amamentar? Aquela primeira dor ali, né, que o bebê pôs a boca para sugar, a mãe sente um desconforto, mas coisas de 6 segundos ali, no máximo 15 segundos, passou. É aquela Uhum. primeira dor da pega, ela sente um desconforto, porque realmente é uma coisa que vai realmente ficar sugando muito o mamilo já é sensível, a areola é sensível, mas ela precisa passar. E ela precisa passar durante essa mamada mesmo, não é para durar essa mamada toda. Então, Entendi. a mulher sente um primeiro desconforto, mas em coisas de segundos é para essa dor cessar e ela realmente não sentir mais nada. Uhum. Caso a mulher continue sentindo desconforto, aí precisa avaliar, então, essa pega, esse posicionamento e até mesmo essa língua desse bebê, porque às vezes os bebês eles têm aquele freio na língua, né, que Uhum. dificulta com que ele faça uma pega correta. Então, às vezes é legal até uma avaliação. Então, vamos falar um pouco sobre a questão do colostro, das fases do leite ali, para a gente entender o que, que o corpo vai passar, né, nessa fase. Uhum. Então, o primeiro leite que a gente tem é esse colostro, né? E o colostro, muitas vezes, ele é tão discriminado e mal falado, coitado. É tipo, ai, tá ralo. É, É bem isso. As mulheres falam, ai, mas é pouco leite, ai, o bebê vai morrer de fome, porque é ralo, né? É um leite esquisito, ele é amarelado, não é branco. Mas eu falo que o colostro, ele é a gota dourada na vida do bebê, né? Ele tem que ser Uhum. ali, é uma joia realmente, porque ele é importantíssimo para a parte imunológica do bebê. Então a gente tem preconceito com o colostro, mas a gente precisa saber para que que ele serve, né? Por que que ele é Sim. dessa forma? Então, ele é riquíssimo na parte imunológica. A gente até brinca que ele é a primeira vacina que o bebê vai receber na vida, é através do colostro, porque toda a parte ali de anticorpos e tudo mais, ele vai ser dispensado pelo colostro. E por que que o colostro é em pequena quantidade, né? E por que que ele parece ralo? Então, eu sempre gosto de mostrar como é a capacidade do estômago do bebê quando ele nasce, né? Uhum. Porque ele não nasce com o estômago já totalmente dilatado, uma Para uma capacidade. feijoada, né? É, para comer um boi ali, né? Não dá. Então ele nasce com uma capacidade muito pitica. Hum. É isso aqui, ó. E isso aqui cabe 7 ml no máximo, Dani. O que, que são Nossa, 7 é ml, gente? pouquíssimo, gente. Nada. Não é nada, né? Não é Praticamente. nada.
Então, ele nasce com uma capacidade muito pequena de estômago, e aí o colostro vem perfeitamente para encaixar nisso, porque a quantidade que a mulher vai produzir de colostro a cada mamada é para caber aqui. Entendi. Então, olha como o corpo sabe de tudo, né? O corpo é Ai, perfeito. tudo é perfeito. É perfeito. E aí, lógico que esse estômago vai aumentar, né? Então, essa primeira fase, o bebê recebe o colostro com essa parte imunológica e ele fica saciado com isso, né? O colostro é importantíssimo. E ali, em torno do terceiro dia depois do nascimento, ou até no quinto dia depois do nascimento do bebê, a mulher começa a sentir aquela pojadura, né? Que é a descida realmente de um leite mais esbranquiçado, de um leite mais diferenciado. E aí a gente entra, então, na fase do leite de transição, porque aí o bebê já tem uma capacidade um pouco maior, e nem é muita coisa, é um pouco só. Então, aí seria ali em torno de 27 ml, e aí o leite começa a ficar numa quantidade um pouco maior para caber aqui. Mas Tá? isso é em quanto tempo, mais ou menos, que acontece essa transição? E, como assim? Da transição do colostro para o leite depois normal. Ah, então, tem 3 fases, na verdade: colostro, transição e leite maduro. Então, Uhum, do colostro para esse leite de transição, em torno de 3 a 5 dias. Então, o tá. bebê vai mamar colostro em torno de 3 dias ali, vamos colocar assim. Depois disso, ele vai mamar esse leite de transição, que é esse leite intermediário, que ainda tem um pouco de colostro, mas já tem um pouco de leite maduro, né? E Uhum, ele vai ficar nesse leite em torno de 15 dias, tá. nesse leite intermediário. E quando ele completar ali em torno desses 15 dias, vem o leite maduro, que aí é o leite bem gorduroso, que vai fazer com que o bebê modifique as fezes, né? Então, realmente, ele vai fazer uma mudança muito grande na vida desse bebê, tanto porque também vai aumentando a capacidade desse estômago. Então, cada fase, ela é importante e crucial para que esse estômago não receba mais do que ele consegue comportar. Então, é tudo muito Entendi. perfeito, muito bem feito. Sim, mas assim, ao mesmo tempo que ele recebe pouco leite no início, ele faz uma digestão muito rápida, né? Porque eu fui Sim. orientada assim: amamente a sua filha a cada 3 horas, mas tipo, ela estava sempre com fome. E aí vem a questão da livre demanda, né? Uhum. E isso é uma coisa assim que até preocupa bastante a gente que faz essa assistência voltada para amamentação, baseada em evidências, né? Porque quando a gente determina tempo e horário para o bebê mamar, a gente não faz livre demanda, isso não existe. E a É. gente não consegue mostrar, Dani, para o corpo o que, que realmente esse bebê precisa. Porque a gente engana o corpo, a gente fala para o corpo, olha, ele precisa mamar de 3 em 3 horas, produz aí o que você consegue de 3 em 3 horas. E Uhum. não é isso. Que bebê que no começo mama de 3 em 3 horas? Nenhum. Não. É, exatamente. E aí você precisa, quando o bebê nasce, é a amamentação quase que toda hora, né? A É. gente tem que estar preparado para esse momento de ficar amamentando quase que o dia inteiro. Porque é isso, o corpo, assim, o bebê, ele tem essa absorção, o leite materno, ele é Sim. totalmente diferente da fórmula, então ele tem uma Uhum. absorção muito rápida, ao contrário da fórmula que chega no estômago e pesa, né, e Sim. fica ali um tempão para digerir, o leite materno não, ele chega, o bebê digere, manda o que tem que mandar para os nutrientes do corpo e quer de novo. Então, às vezes, de Sim. 1 em 1 hora, esse bebê já quer mamar. E isso é normal, não quer dizer que o seu leite é fraco, que está errado, é por conta dessa absorção mesmo, né? E é assim que a gente consegue mostrar para o corpo de verdade o quanto ele precisa produzir. No começo da amamentação eu ficava muito insegura, porque toda hora ela chorava, toda hora eu falava, será que não está sustentando? Eu acho que a mulher, quando passa pela primeira vez por essa experiência, fica muito insegura, né? Eu acho que é importante essa mensagem que não existe leite fraco, não existe esses negócios, né? E, então, eu também acho que é importante você ter uma rede à sua volta para estimular essa amamentação. Na minha família, por exemplo, não tem essa cultura do amamentar. Ah, se está muito difícil, então vai para a fórmula, você não precisa sofrer. E não é bem assim, né? No o começo, a adaptação é dos dois, tanto da mãe quanto do filho, né? Claro, com certeza. E com relação à bombinha que a gente estava falando antes, ela é a vilã, mas também não é tão vilã assim, né? Conta pra É, gente. quando a gente usa ela da forma correta, ela é uma mega aliada, né? Eu falo assim, a gente precisa saber usar.
né? Uhum. Porque o que que acontece? Às vezes a mulher, ela quer aquele peito sempre jorrando leite, né? Com uma quantidade, assim, gigantesca. Então, nem sempre isso vai ser bom. Às vezes, tem até mulheres com processos aí de hiperlactação, né? Que é o processo de produzir muito leite, e que não sofrem muito com isso. Então, eu falo que a bomba, ela tem que ser utilizada para cada caso em específico. Então, para que a Uhum. gente pode usar a bomba de extração, né? A gente pode utilizar quando a gente quer aliviar essa mama. Então, nos primeiros dias ali, às vezes o bebê não consegue mamar tudo, às vezes ele é um bebê mais sonolento, a mama continua ficando cheia mesmo depois da mamada, uma mama mais dura, mais empedrada. Então, com o uso da bomba, né, que seria ali ou a elétrica ou essas manuais, a gente consegue fazer o processo de esvaziamento da mama até sentir que ela ficou mais aliviada, né? Assim, seria Uhum. uma ordenha de alívio. Então, a bomba ela Uhum. pode entrar também para isso. O que que é a ordenha de alívio? A gente tira esse leite, mas não esgota o peito. A gente sente que o peito já ficou mais flácido, a mama já ficou mais leve, a gente para. Uhum. Então, dá para usar ela para isso. Dá para usar para fazer armazenamento do leite. Então, às vezes a mulher vai voltar a trabalhar, né? Quer continuar oferecendo leite materno para o bebê. A gente faz essa ordenha e começa a fazer os estoques ali nos potinhos, né? No freezer, no congelador. Então, dá para também usar para isso. Dá para usar para aumento da produção, mas aí tem que ser um caso específico, né? Orientado. Às vezes a mulher tem realmente baixa produção. A gente consegue fazer um crossfit nesse peito aí para aumentar. Eu brinco que é um crossfit, porque a mulher vai fazer uma malhação aí nessa Sim. mama, com o auxílio da bomba também, para aumentar essa produção e realmente ter mais leite para esse bebê. Então, a bomba ela dá para ser usada assim para infinitas possibilidades, mas é bacana a gente ter essa ideia de que com orientação é melhor ainda quando a gente vai utilizar. Sim, eu usei a bombinha no início e o cuidado que me falaram era, olha, não fica usando porque ela pode também diminuir a produção do seu leite, né? Tem esse risco, não tem? Então, na verdade, não, porque Não? não, quanto mais a gente estimula o peito, mais ele vai É, produzir. sei. Porque o que que a gente associa, Dani, de uma forma muito errada? A gente associa que o peito é um estoque, que É. precisa ter leite ali no peito para o bebê mamar. E é o Uhum. contrário, o peito é uma fábrica. Quanto Ah, mais o bebê suga, ou quanto mais a gente estimula com uma bomba ou com a mão fazendo ordenha, mais esse peito vai produzir. Então, é o uhum. contrário. Às vezes a gente pode usar tanto a bomba e fazer um processo de exagero de produção. Entendi. Mas não tem aquela questão do o bebê, quando ele mama, ele vai estar estimulando a produção, e quando você tira com a bombinha, você não estimula essa produção. Foi essa orientação que eu tinha recebido. Isso depende muito, porque o Aham. bebê, lógico que o estímulo que o bebê faz no seio é totalmente diferente da bomba. Mas a gente não pode se esquecer que a bomba também é um estímulo. Só o Uhum. fato de ter algo sugando ali, puxando, né, a mama, já está gerando estímulo. Então a gente provoca liberações hormonais no corpo da mulher para que ela continue na produção. Por isso que muitas vezes a gente usa a bomba para auxiliar no aumento de produção de leite, né? Esse Entendi. crossfit aí que eu falei que a gente faz. Então, ela é também um auxílio para o aumento da produção. Então, tem que tomar um pouco de cuidado aí na hora de utilizar, mas lembrar que o peito ele é fábrica, ele não é Ai, que estoque legal. e ele vai produzindo cada vez mais quanto ele for estimulado. Eu estou aprendendo muito com você aqui, que eu tinha vários conceitos errados aqui. Me explica agora como é que é essa questão das fezes do bebê. Tem Uhum. coloração? Quanto tempo ele pode ficar sem evacuar? Que isso é uma preocupação. A gente está na maternidade, parece que é tudo, está acontecendo tudo 100%. Chega em casa, aquela sensação de que você está perdida e aí o bebê não está fazendo cocô, o que que eu faço? Então, isso é uma preocupação realmente, né, que as mulheres têm bastante com relação às fezes do bebê. Mas a gente precisa entender que as fezes do bebê, assim como tem o leite várias fases, né, as fezes do Uhum. bebê também têm fases. Então, normalmente a gente começa ali com umas fezes mais esverdeadas, quase pretas, né, que seria aquela fase do mecônio, né, que é a primeira liberação que o bebê faz.
E aí isso dura ali em torno dos primeiros dias de vida, e a partir do quinto dia começa a mudar essa coloração, porque aí começa a vir esse outro leite. Então a Ah, gente também associa cada fase das fezes com o leite que a gente tem naquele momento, uhum, né? Então, elas vão mudando de cor, e o que seria normal para um bebê recém-nascido e no primeiro começo ali de vida, né? Esse mecônio primeiro, que são as fezes mais esverdeadas, mais para um preto ali quase, né? Que a gente brinca que é um piche, porque além de tudo é umas fezes grudentas. que mancha tudo. Mancha tudo, joga a roupa fora mesmo, né? Não tem jeito. Mas a gente começa com essa. Depois a gente Uhum, começa a ficar umas fezes um pouco mais claras, né? Às vezes até um esverdeado mais claro. E aí ela entra para as fezes mais amareladas, né? tá. Aquela mostarda de Dijon, É, né? Então a gente entra para essa fase porque aí é quando o bebê já tem um leite mais gorduroso, né? Ele recebe já um leite mais gorduroso e por isso elas ficam mais amareladas, tá? uhum, Então por isso que tem essas etapas. O que a gente associa como não normal para o bebê, tá? Então, fezes avermelhadas, né? Então com presença de sangue, né? Fezes esbranquiçadas, então, brancas mesmo, a gente fala esbranquiçada e fica meio pensando como seria, mas é isso mesmo, fezes brancas, né, porque aí a gente associaria com alguns problemas relacionados a alguns órgãos do bebê, tá? uhum. E fezes escurecidas, então não é mais para o bebê apresentar aquelas fezes pretas que ele tinha lá no começo. Então, quando a gente tem, depois que ele já apareceu com aquelas fezes mais amareladas, a gente apresenta de novo essa coloração mais escura, a gente também associa como algo que não está normal. Entendi. E com quanto tempo ele pode ficar sem evacuar, sim, em casa? Estou amamentando, e ele fica quanto tempo? O normal que a gente espera, né, seria assim, o bebê mama, faz cocô. Mama, faz cocô. Ou pelo menos um cocô no dia, né? Vamos colocar Uhum, assim, porque também não precisa ser esse reloginho de mama e faz cocô, mas pelo sim, menos uma evacuação no dia. Mas nem sempre é assim, né? E aí a gente já precisa se preocupar porque o bebê deixou de fazer cocô um dia? Não. Só que aí a gente tem duas diferenças. Nós temos a diferença do bebê que mama no peito e nós temos a uhum, diferença do bebê que mama fórmula, tá? Então, uhum. quanto tempo o bebê que mama fórmula pode ficar sem evacuar? Até Uhum. 5 dias, tá? Ah, tá. Então, durante 5 dias, a gente considera um bebê normal, né? Desde que ele não apresente excesso de irritabilidade, ele não apresente realmente desconforto, ele não apresente outros sinais em conjunto com essa falta de evacuação. Então, por exemplo, vômito, sangramentos, né? Esse tipo de coisa. Se ele Uhum. está acompanhando com o pediatra, é um bebê que está saudável, um bebê que está tranquilo, mas está 5 dias sem evacuar e mama fórmula, tá tudo bem, isso pode acontecer. Principalmente quando a gente introduz essa fórmula de início, porque aí o intestino vai falar: opa, tem alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo absorver tão legal, e aí dá uma travada às vezes. Normal, Entendi. tá? O bebê que mama no peito, qual é a diferença? O bebê que mama no peito, ele pode ficar ali até 7 dias, às vezes até 10 dias, mas com uma semana a gente já começa realmente a se preocupar um pouco mais. Mas isso também é normal, o bebê que mama no peito, ele pode ficar até 7 dias sem evacuar, com essas mesmas coisas que a gente observa no bebê que usa fórmula, outros sinais associados a isso. Entendi. E as fezes são sempre líquidas nesse período que ele está só de amamentação? Isso. A ideia, a intenção é que essas fezes sejam mais líquidas ou mais pastosas, né? Nem tão Uhum. líquidas, na verdade, mas um pouco mais pastosas, tá? E aí Tá, a gente só começa a ter uma mudança dessas fezes quando esse bebê entra na introdução alimentar. entendi. Que aí o cocô começa a vir até com um cheirinho diferente, né? Isso. Aí a gente chora, né? Que, meu Deus do céu, é isso Tem, mesmo. tem muitas mães também que acontece, né? Que não conseguem amamentar e tem que introduzir a fórmula. E assim, eu penso por mim, nesse período eu queria muito amamentar, mas eu também tive que introduzir a fórmula. E assim, hoje olhando a situação que passou, eu introduzi a fórmula porque a minha filha não estava ganhando o peso suficiente,
né? E só que na família do o meu marido também, era abaixo do peso, só que ele era muito alto. Então uma coisa compensava a outra. E a minha filha é igual a ele, ela é mais abaixo do peso, só que ela é mais alta. E aí eu penso, talvez não precisasse ter complementado com a fórmula infantil, mas para as mães que estão complementando com a fórmula infantil, sei que às vezes é, um, é uma sensação assim de decepção, eu não consegui amamentar. O que, que você diria? Como é que é essa fórmula infantil? Não é um bicho de sete cabeças também, tá aí também para ajudar, que nem a bombinha, né? Eu falo que assim, a fórmula, ela não é sozinha a nossa inimiga, né? Uhum. Lógico que existem casos de bebês que realmente precisam desse complemento, né? O que a gente Uhum. só não pode esquecer é de sempre estimular a amamentação no peito. Mas eu falo uma coisa que é importante a gente pensar, né, Dani? E as mães que não conseguem amamentar no peito por motivos, né, assim, além, né? Às vezes não tem o seio, às vezes não pode amamentar por algum problema de saúde, então a gente não vai usar a fórmula, essa criança não vai crescer, não vai se desenvolver. E tem mãe também, na minha família teve casos de sair da maternidade já, eu não quero amamentar, eu quero a fórmula. Existe essa possibilidade também, né? Claro, e a gente tem que respeitar isso nas mulheres, né? Porque a gente fica militando tanto por uma coisa só, mas a gente esquece que cada um tem a sua própria história de vida, né? Sim. Lógico que, como consultora em aleitamento materno, conhecendo todas as evidências, conhecendo todos os benefícios da amamentação, eu nunca vou chegar para uma mãe e falar assim: deixa quieto, vai dar só a fórmula. Uhum. Eu nem posso fazer isso como profissional. Mas eu sempre coloco a fórmula como a gente tentar enxergar ela como uma não vilã e trazer ela a nosso favor. Então, se o seu bebê precisa realmente da fórmula porque está abaixo do peso, porque às vezes você não tem uma produção tão adequada de leite, então vamos usar essa fórmula a nosso favor. Mas se você tem a intenção de continuar amamentando, vamos também mudar o que precisa ali nessa amamentação para melhorar e em algum momento a gente tirar essa fórmula de vez. E Sim. uma coisa que eu falo é também saber usar essa fórmula a seu favor. Então, você não precisa chegar para usar a fórmula se você quer continuar amamentando no peito e oferecer na mamadeira. Mas é que a Uhum. falta de informação gera essas coisas, né? Muitos profissionais falam, começa a dar fórmula, aí fala, dá na mamadeira porque é mais fácil de orientar. Mas a gente tem diversos outros mecanismos para oferecer essa fórmula, para que ela não cause ali, uma confusão de bico, um desmame precoce, e ela seja realmente usada a nosso favor, para Sim. favorecer essa mulher que quer continuar amamentando. Entendi. Lembrando que para quem está assistindo a gente, ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, porque aí a gente pega as dúvidas e pode até fazer um próximo vídeo para esclarecer melhor as Claro, questões, né? com Agora a gente certeza. vai para o último tópico, que é a depressão pós-parto. É uma coisa que eu sei pouquíssimo e eu queria que você me explicasse um pouquinho o que é essa depressão pós-parto, se antes do parto a mãe já apresenta alguns sintomas, é possível também no acompanhamento gestacional detectar alguns sinais e quando que ela aparece? É logo depois do parto, alguns meses depois? Certo. Então, a depressão pós-parto é uma coisa que a gente pouco se fala, né? Porque Uhum. parece que existe um tabu muito grande com isso, e eu acho que isso gera muita angústia nas mulheres, porque algumas passam por isso e acham que é um problema delas e que elas que estão erradas, e a gente precisa acolher mais mulheres que passam por esse processo. Mas a depressão pós-parto, só para a gente entender, Dani, ela nem sempre vai ser identificada logo depois do nascimento do bebê. Então, Uhum. nós temos dois tipos de mudanças emocionais, vamos dizer assim, né, distúrbios emocionais que essa mulher pode passar. Então, o primeiro, que seria assim, identificado logo depois que o bebê nasce, né, nas 2 primeiras semanas depois do nascimento do bebê, a gente colocaria, então, como blues puerperal. Então, Uhum. não é realmente a depressão pós-parto logo depois do parto. A gente coloca como blues puerperal porque aí a gente sabe identificar que é por conta da mudança hormonal, porque logo depois do parto, o que vai acontecer? A mulher tem a saída da placenta, né, que é aquele órgão que estava produzindo estrógeno e progesterona. Uhum. Quando essa placenta sai, a mulher tem uma queda gigantesca desses hormônios, eles despencam. Parece que é E outra pessoa. é.
E isso vai afetar o emocional, Sim. com certeza absoluta, né? E aí a Uhum. mulher vai amamentar e começa a produzir, então, outros hormônios, que seria a prolactina e a ocitocina. Então, Sim. olha que coisa, cai um, sobe outro, é uma confusão no corpo dessa mulher. Uhum. Então, a gente associa nesse início, logo depois do nascimento do bebê, a gente não coloca depressão pós-parto, justamente porque a gente sabe que tem essas mudanças hormonais muito grandes, então a gente colocaria como o blues puerperal nesse momento. Às vezes a mulher apresenta mais tristeza, mais vontade de chorar, mais insegurança, mas é uma mulher que muda muito, ela fica meio que bipolar, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo que ela tá triste, ela tá feliz porque ela vê o bebê dando um sorrisinho, ela vê o bebê mamando bem, ela já fica alegre, já fica empolgada. Então, isso tende a durar por pouco tempo, né? Essa fase do blues puerperal, ela tende a durar pouco tempo, em torno de 2 semanas depois do nascimento. Uhum. Caso essa melancolia, essa tristeza, essa sensação de desespero, isso permaneça, né, por mais de 3 semanas e aí fique mais prolongado, aí sim a gente associa como depressão pós-parto, né? E normalmente quando a mulher tem um quadro de depressão pós-parto, é uma mulher que não tem momentos de alegria. É uma mulher que não consegue ali, às vezes, nem olhar para o bebê, ela não consegue associar como uma boa mãe, ela se coloca como uma mãe que não vai dar conta, ela cria ali, lógico, né, na situação em que ela está vivendo, muitos medos, e muitas vezes ela perde até esse vínculo com o bebê. Ela não quer mais amamentar, ela acaba desmamando esse bebê, ela acaba realmente não querendo mais contato com esse bebê, então vira uma coisa muito mais grave, né? Veja que não tem ali aquela associação de bem-estar e momentos de tristeza, vira uma coisa só momentos ruins, né? Para ela é só um Entendi. momento angustiante. Então, nesse caso, a gente associa como depressão pós-parto, e aí, nesse caso, a gente precisa realmente de acompanhamento médico, de tratamento e de realmente um olhar mais firme com essa mulher. E tem algumas coisas que predispõem a mulher a isso? Algumas situações, algo biológico mesmo? Então, a gente associa muito essa questão da mudança hormonal, né? Uhum. Porque para a gente entender, os hormônios eles não vão fazer mudança só na parte estrutural. Então, barriga, útero, vagina, seio, ele muda estruturas cerebrais. Então, esses hormônios, por exemplo, a progesterona e o estrógeno, que são os da gestação, para você ter ideia, eles modificam até a parte física do cérebro, ou seja, as estruturas do cérebro. Um cérebro de uma mulher gestante é totalmente diferente de um cérebro de uma mulher não gestante. Gente, nossa, que É, interessante isso. é verdade. E ele, assim, e atua principalmente esses hormônios na parte dos lóbulos emocionais do cérebro da mulher. Aham. Então, por isso que a gente associa muito esses quadros depressivos com a parte hormonal. Mas, além disso, a gente sabe que também depende muito do histórico, né? Às vezes já é uma mulher que tem alguns fatores já antes até de gestar, né? Antes de estar gestante, ela já tem alguns fatores associados. Tem alguns estudos até que colocam a questão da privação do sono, a falta do descanso, né? E isso Uhum. também interfere bastante, porque esse cansaço excessivo, ele leva o corpo a esgotamento. Então, também Entendi. pode gerar um quadro depressivo na mulher, com certeza. A gente precisa levar em consideração o histórico de vida dessa mulher, se ela tem rede de apoio, se aconteceu alguma coisa na família ali que ela associa com essa gestação e aí para ela não fica legal, se ela perdeu alguém que ela gostaria, então um companheiro, uma companheira, não tem mais essa pessoa ao lado dela. Então, tem muitos fatores ainda que a gente associa para determinar o porquê dessa depressão pós-parto. Entendi. Nossa, é um tema bem complexo, né? E É, precisa de muito apoio, muito. Às vezes com a mulher tem certeza. até vergonha de falar sobre isso, né? Porque você está num momento tão único, tão especial da vida que todo mundo em volta fica falando, nossa, mas que maravilhoso, e aí você olha para a situação e não consegue visualizar isso, né? É. Realmente. Mas a gente chegou ao fim aqui da nossa entrevista. Eu agradeço de coração pelo carinho, pela explicação. Foi muito importante para mim. Eu tinha vários mitos, várias coisas assim que eu não conhecia e aprendi. Tenho certeza que o pessoal em casa também aprendeu bastante. Se você quiser falar alguma coisa para o pessoal, passar suas redes sociais novamente. Tá certo. Eu queria então agradecer muito, Dani, o seu convite. Eu fiquei de verdade muito feliz,
porque eu acho que vocês perceberam que eu gosto muito de falar Sim. sobre isso. Para mim é um prazer falar sobre esse assunto. Então, eu queria agradecer de verdade, de coração, por essa oportunidade aqui de estar no seu canal. Agradecer a todo mundo que assistiu também esse vídeo e dizer que eu estou à disposição, né? Desejo aí que as gestantes ou as mulheres que estão aí no processo do pós-parto acreditem em si, né? Ouçam o coração de vocês, deixem um pouco os pitacos para lá, porque, igual a gente estava falando, tantas coisas aqui, só quem é mãe realmente, né, Dani, sabe como é, sabe quais são os perrengues, os momentos bons, as alegrias, mas escutem o coração de vocês, busquem informação, porque quem tem informação tem menos medo, né? Então, isso é muito importante. E eu fico à disposição aí no meu nosso Instagram, né, da nossa equipe. Estamos à disposição para quem quiser tirar dúvidas, para quem quiser conversar com a gente, eu também fico à disposição. E se quiser me chamar de novo, Dani, estou aí. Já está marcado. Bom, pessoal, obrigada por tudo, obrigada pelo carinho, ter ficado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.